Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. Mais uma vez aqui estamos com vocês, buscando trazer alguma coisa de interessante, alguma coisa que possa acrescentar na nossa caminhada nesse momento tão interessante e tão difícil pelo qual passamos. Contudo, nós temos que entender que as dificuldades são para serem ultrapassadas. As dificuldades, elas vêm de acordo com as nossas possibilidades. Ninguém recebe. Deus não nos dá aquilo que nós não podemos suportar. Então, nesse momento aflitivo que todos nós passamos, vamos pensar positivamente, vamos buscar a cada momento melhorarmos, evoluirmos e, acima de tudo, mantermos uma sintonia no bem, uma sintonia de amor e, acima de tudo, de progresso. Porque, com certeza, queridos, nós vamos passar, como nós já passamos tantas outras dificuldades tão grandes em nossas vidas, tanto vidas pessoais, vidas políticas, enfim, de todas as naturezas. A grande verdade é que essas fases, elas apenas nos colocam à prova, mas nos tornam sempre melhores, quando deixamos passar aqueles maus momentos e até costumamos rir muito dos problemas que vivenciamos nessas fases. Nós hoje vamos iniciar falando de que semana que vem começa a Festa da Itália, a tradicional Festa da Itália, que terá como ponto alto uma série grande de eventos, inclusive com uma apresentação no Museu da FEB. Museu da FEB, que realmente é um ícone do turismo muito mal aproveitado na cidade de Petrópolis. Nós temos um grande prazer de relatarmos para vocês, queridos, que nós tivemos uma receptividade daquele programa que fizemos lá, junto com o nosso querido Tenente Monteiro, sobre os febianos, sobre a campanha da Itália, sobre a ida de Monteiro para conhecer os caminhos da Itália, que teve uma repercussão maravilhosa. Já várias excursões vieram, todos os colégios militares do Brasil receberam cópia do programa. Campo Grande já trouxe 3 ônibus de alunos para conhecerem. Inclusive, o Comando do Exército assistiu todo aquele programa numa reunião com o Conselho Nacional dos Oficiais da Reserva lá em Brasília. Inclusive, o nosso general Vilas Boas, o comandante da Força, elogiou muito a apresentação do programa, em especial os febianos e em especial o Museu da FEB. Nós teremos, com certeza, se tudo correr como está programado, a presença e uma entrevista do nosso comandante da Força, provavelmente no dia 5 de dezembro, que sem dúvida nenhuma será muito interessante ouvirmos aquilo que nós precisamos de ouvir das nossas Forças Armadas e, acima de tudo, daquilo que nós brasileiros temos na nossa vida, do que nós pagamos, do que nós recebemos. Então, quando nós ouvimos os comandantes, de quaisquer áreas que sejam, isso é muito importante, porque nós somos verdadeiramente os patrocinadores de todo o evento do Brasil, de todas as secretarias, ministérios, enfim, tudo isso é muito necessário que nós conheçamos para podermos entender como as coisas estão se seguindo. Dia 9 agora, nós queremos dar os parabéns pelo Dia do Veterinário.
aqueles anjos que socorrem os nossos filhos de quatro patas, maravilhosos filhos que a gente tem, os nossos cachorrinhos, os nossos gatos, enfim, aqueles animais, os nossos cavalos. Então, parabéns aos veterinários que tanto bem fazem para os nossos queridos animais, em especial a Luciana, as nossas veterinárias sempre prontas para nos socorrer, para, enfim, o Fábio lá de Itaipava, entendeu? Realmente nós estamos dando os parabéns pelo Dia do Veterinário, esses verdadeiros anjos que nos socorrem em horas tão difíceis. E no dia 9, das 14 às 15, na clínica Bicho Amigo, o padre Deusimar estará fazendo a bênção dos animais. Muito importante mesmo. Outro detalhe interessante, nós gostaríamos até de fazer uma pergunta à secretária de Educação do município de Petrópolis, porque nós recebemos um informe de que teremos no mês que vem, no mês de setembro, que começa amanhã, um importantíssimo congresso na cidade de Petrópolis falando de educação integral. Educação integral que nós temos em Petrópolis, um colégio maravilhoso, o Colégio Padre Leonardo Boff, tão bem dirigido pela nossa querida Angélica. E nós gostaríamos até de saber o que a Angélica e as suas professoras terão para aduzir a esse congresso. Nós estivemos lá naquele maravilhoso colégio e vimos que trabalho espetacular é feito numa junção de comunidade e com os alunos e com os professores. Naturalmente que o Colégio Leonardo Boff, através dos seus professores, dos seus alunos, terão uma posição de destaque nesse congresso que realizar-se-á aqui na cidade de Petrópolis. Nada melhor que expormos para o Brasil inteiro um trabalho tão bonito, um trabalho tão espetacular quanto aquele que nós tivemos oportunidade de conhecer lá no Bingen. Muito, muito bom mesmo. Aí, Mônica, diz para nós o que você está preparando para apresentar em nome dos petropolitanos, nós que sempre fomos excelência em educação. Será muito importante ouvirmos o que você tem a nos dizer sobre esse encontro que vai ser feito aqui mesmo, na cidade de Petrópolis. Nós vamos aproveitar e hoje temos duas grandes satisfações. Vamos ter aqui ao nosso lado, rapidamente falando do nosso programa de 2 anos, Vicente Riso, mais conhecido como Vicente Amorim, pela sua localização. E teremos depois um outro ícone da defesa do petropolitano e da defesa em especial daqueles que mais dependem de nós, que são aqueles que têm necessidades especiais. Conosco estará aqui também a Gilda Beatriz, nos dando o prazer de falar um pouco mais disso que nós tanto temos que lutar para melhorarmos a todos nós, não só a esses que hoje são deficientes, mas a vida nos mostra que hoje eles são os deficientes, são os necessitados especiais. Amanhã poderemos ser nós, poderá ser um dos nossos. Boa tarde, meu querido Vicente, que prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Alcindo, boa tarde, telespectadores. O prazer é meu, né, estar aqui fazendo quase 2 anos de programa, né, Alcindo? É exatamente, Vicente. Eu te diria até mais de 2, né, Vicente? Porque nós levamos quase 2 meses gestando a criança até que ela nascesse. É, né? Verdade, é verdade. Dá mais de 2, deve dar aí uns 2 anos e 4 meses. Por aí, mas graças a Deus, aí agradecer ao Ronaldo, ao Kaique, ao Douglas, ao Luciano, ao Walter, pelo esse apoio que deram a gente, que até então não sabíamos, né, que a gente seria capaz de proporcionar um programa, né? Somos pequenininho, né? Mas você que está à frente do programa aí, que toca tão bem esse programa aí, que representa o Bairro em Ação. Outra coisa que eu gostaria de falar, já que a Zilda vai falar que cuida tão bem da parte de deficiência, que eu também sou um deficiente visual, pedir a ela para ver se consegue melhorar, fazer um projeto para melhorar essa parte de calçada de Petrópolis, que para o deficiente visual é um problema, sabe, Alcindo? E outra coisa, ver se consegue também os nossos sinais, ver se consegue colocar sinais sonoros, porque
é uma coisa que, para o deficiente visual, é um adianto, é uma coisa muito boa. Perfeito. O Vicente, eu acho que essa tua colocação ela é extremamente importante. Eu só vou aduzir uma coisa. Eu discordo de você quando você diz que a calçada para o deficiente é ruim. Não, Vicente. É deficiente para todos nós, Vicente. Mas para o deficiente é bem pior. Sim, não tenha dúvida. O deficiente é bem pior. O necessitado de necessidades especiais, eu concordo. Mas você vê o seguinte, você às vezes vem com uma criança. Você não consegue passar o carrinho entre o poste e o muro. Entende? Outra coisa que nós temos, eu acho que isso... Mas uma das grandes coisas que eu vejo aqui em Petrópolis, Alcino, é que parece que a postura, principalmente para quem é o deficiente visual, a postura não faz o seu papel. Porque o sujeito, ele faz uma rampa na calçada para amenizar a subida do carro dele. Então você vem numa calçada, num piso que você está sentindo que está reto. De repente, tem uma rampa, o deficiente visual não vê. Então, quando você vê, você está tropeçando, caindo, entendeu? Vicente, é muito complicado. Não só o deficiente visual, não, todos nós. Mas o deficiente visual... Você tem que entender uma coisa, Vicente. Depois de uma determinada idade, você deixa de ter aquela facilidade de mobilidade que você tinha. Sim. Era muito fácil de correr, de saltar, de pular, mas a coisa vai mudando. Entende? Hoje nós brincávamos, eu e o Ari, eu jogo segunda, quarta e sexta um tênis de mesa para exercício físico, e nós ainda brincávamos hoje, puxa vida, a gente saltava para lá, saltava para cá. Hoje nós nos limitamos a jogar praticamente, não vou dizer estático, mas raramente a gente se movimenta subindo do chão. Então, verdadeiramente, você está transmitindo uma coisa que é extremamente importante. Uma outra coisa que eu sinto e que eu vivo isso, porque eu sou deficiente visual, por exemplo, no banco, se você for pagar uma senha, alguma coisa, você só tem a parte visual. Se você, para quem tem a deficiência visual, é porque o grande problema é aquele que você tem o cego e aquele que enxerga. Aquele que fica no meio termo, ele é muito prejudicado. Então, se você tiver em todos os lugares, repartição pública, que tiver senha, banco, ser sonoro pelo menos aquilo, por exemplo, chamou lá, deu a senha, aquele que tem um problema visual, se ele estiver afastado daquilo onde você está lendo a senha, você não enxerga, entendeu? Então, se for sonoro, você tem uma facilidade. Um projeto de lei aí para que os bancos, as repartições públicas, por exemplo, o NPS, outras coisas que utiliza, ter senhas sonoras, porque você facilita a pessoa que é deficiente visual, entendeu? Perfeito, é uma colocação. Mas eu vou deixar para a Gilda falar e vamos só falar dos nossos programas, vamos ser rápido, porque a Gilda tem um tempo maior para ela expor os problemas dela. Falar só do nosso programa, do quantos os programas que nós fizemos aqui, que foi excelente, agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, né, Alcindo? Que tivemos aqui programas excelentes, você tem anotado aí. Eu te diria uma coisa, todos aqueles que passaram por aqui, de uma forma ou de outra, todos eles trouxeram alguma coisa de si e transmitiram para aqueles que estão do lado de lá. Porque a grande verdade, Vicente, é que todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Sim, claro. Todos nós temos alguma coisa a mostrar. Não existe aquele que não tenha. A verdade é que nós aqui tivemos, eu estava inclusive tentando lembrar algumas coisas aqui espetaculares. Você vê da educação da cidade, por exemplo. O Colégio Leonardo Boff, que nós falamos ali na rua. Excelente o colégio. Excelente. Nós vimos o colégio lá da Vila Felipe. De Bom Tempo de Castro. Isso, no colégio da Eliane. Gente, que colégio maravilhoso. Excelente que colégio. Coisa, inclusive aquele colégio chega a ser uma verdadeira obra de arte nas suas paredes. Sim. Além disso, né, Alcino, o comportamento também, não só pelo colégio, da parte da diretoria, de tudo, o comportamento até da comunidade quanto ao colégio, de conservação, de saber que aquele espaço ali é deles, que eles não destroem, entendeu? Isso méritos da diretoria, que além de conservar o colégio, incute na cabeça das crianças que aquilo ali faz parte da vida deles, né? Aliás, nós conversávamos recentemente sobre esse colégio e eu contava uma coisa que foi até muito elogiada. O civismo que ali é feito. Sim. Uma vez por semana, no mínimo, se perfilam as crianças, os não tão crianças, os professores, e cantam o hino nacional brasileiro e cantam o hino de Petrópolis.
Isso realmente é uma coisa que para nós... Coisa que você não vê mais, né? Não, para nós que convivemos com isso, para nós que quando temos uma solenidade aqui no nosso 32º Batalhão aqui em Petrópolis, que se canta o hino nacional, nós que fizemos o curso no Rio de atualização, em que antes de iniciar qualquer ciclo de palestras, se perfilávamos e cantávamos o hino nacional brasileiro. Gente, civismo, nós estamos vivendo nessa pátria, nessa terra. É o que essa precisa, terra né? essa terra nos dá a possibilidade de viver, Vicente. É verdade. Nós temos que reverenciá-la. O que o brasileiro precisa, né, Alcino? Você está falando de civismo, quanto mais civismo a população tiver, mais vamos poder cobrar, eu não digo no sentido de cobrar, de participar das coisas públicas. Sim. Se você começar a dar civismo, desde o começo, as crianças que hoje vão ser futuro de amanhã. O futuro de amanhã. Entendeu? Se você começar a fazer que nem a Eliane faz lá no colégio, sim, é maravilhoso, né, Alcino? Você vê uma coisa também, a próprio colégio Luiz Carlos Soares, lá no Borém, sim, que bacana aquela parte do coral deles, do coro, aliás, do coro, como bem disse o maestro Estrada. Entende? Que coisa bonita, que coisa interessante você ver esse tipo de desenvolvimento. Aliás, eu vou te ser franco, nós tivemos realmente aqui um ano maravilhoso. Eu listei muita coisa. Nós passamos aqui várias e várias pessoas na área musical, foram muito bons, a Norma, a Ana Rani, que é o Geilson e o coral, tivemos também o Jonas declamando, tivemos o Ecarte e o Davi Rabelo. Gente, foram pessoas maravilhosas que aqui estiveram, trazendo para nós muita coisa de importante e de bom. Tivemos aquela Ama Vale lá do Vale das Videiras. Um exemplo de associação. Exato. Alguém vai dizer, eu vou concordar, Ama Vale, eles são muito ricos. Sim, mas vejam bem, existem muitos ricos que nada fazem, né? O que adianta você ser muito rico se você não fizer? E as pessoas que trabalham ali têm credibilidade com as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E nós não podemos esquecer também, muito importante, nós tivemos programas falando de defesa civil, entende? Mostrando aqui com o nosso coronel Simão, entende? Foi muito importante. Uma excelente pessoa. Exato, falarmos sobre tudo aquilo que nós temos que nos precaver. Aquela conversa que nós já ouvimos até de um que era dirigente da Condep, que a pior empresa que vende coisas em Petrópolis é uma casa de eletrodoméstico, não vamos falar o nome, que vende em 24, 48 meses sofás e camas, que os tirados são jogados dentro do rio. Gente... o povo também precisa tomar consciência, né, Alcino, do que... das suas necessidades. Não ficar só dependendo de poder público. Zelar pelo espaço, porque a casa da gente não se determina só dentro do quintal da nossa casa. A casa da gente é o bairro onde a gente mora. E se você tiver cuidado com o bairro que a gente mora, será melhor para todos, né? Eu te diria uma coisa, nós temos que voltar àquela teoria de antigamente. O colégio é para instruir. Sim. Instruir para a vida, instruir para nós progredirmos, instruir para nós conhecermos. Agora, a educação é em casa, Vicente. Com certeza. O papai, a mamãe, mas o vovô e a vovó. Hoje em dia a correria para você ter seu ganha-pão é muito grande. Sim, né? não tenha dúvida. O pai e a mãe, às vezes, muito pouco fica com o filho. É um grande problema da coisa. Por isso que eu sou favorável ao Darcy Ribeiro, que fazia a escola em tempo integral, que eu acho que ali a criança teria melhores resultados na parte de educação. Exato. Também eu gostaria de chamar a atenção daquela entrevista muito boa com o Paulo Vasques e com o Bandarra sobre situação de verificação de vistoria dos imóveis. Isso. Também uma coisa que muito me tocou, aquela ida nossa ao CTO. O CTO foi um programa maravilhoso, que gente incrível, que verdadeiros vencedores. Está lá o Kaique balançando a cabeça favoravelmente pelo que nós vimos lá no CTO. Nosso amigo Frechela foi sempre uma porta aberta e é uma porta aberta para todos nós. Também, recentemente, o Tiago Ezequiel da Fazenda. Exato, da Fazenda, esse curso de empreendedorismo, junto com a FAETEC, junto com a nossa amiga Mônica, que vem tanto fazer para
dar chance de trabalho e de vida às pessoas. De colocar o pessoal na informalidade, principalmente o MEI, né, exatamente. Eu acho importantíssimo, eu estava até comentando com você, pelo menos mostrar uma vez por mês esse pessoal que trabalha, que tem o MEI, para dar incentivo a outras pessoas que não têm para fazer o MEI, porque o MEI é uma coisa que é importante para todos. Eu vou te dizer mais, o MEI, além de tudo, traz uma coisa extremamente importante, traz dignidade e cidadania, que nós precisamos disso. É verdade. Vicente, eu te agradeço muito por aqui estar conosco. E agora nós vamos, daqui a pouquinho, termos conosco Gilda Beatriz. Deixa eu só fazer um agradecimento. Sim, não, Vicente. Eu vou fazer um agradecimento aqui ao pessoal da televisão, que perfeito. muito vem acolhendo a gente aqui. Nós chegamos aqui, não sabíamos nada, e a formação do programa... Aliás, continuamos sabendo pouco. Mas você melhorou bem. Obrigado. Hein? A formação do programa não era essa, acabou que fomos se adequando. Agradecer ao Ronaldo, ao Kaique, ao Douglas, ao Luciano, ao Walter, por esses 2 anos de programa aí. Não sabemos nada, né? Você que toca o programa, tentamos levar a parte boa de Petrópolis, né? Perfeito. E aqueles que fazem as coisas boas em Petrópolis. Muito obrigado. E Kaique e Vicente, vamos tentando, enquanto eles permitirem, nós continuamos. Com certeza. Kaique, os nossos apoiadores, por favor. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Fazer agora o trigueiro. Estamos de volta e agora prazerosamente com a vereadora Gilda Beatriz. Boa tarde, Gilda. O prazer que é meu estar aqui novamente, Acildo. Sabe que eu admiro muito esse programa Bairro em Ação. Eu acho que é importante, né, as pessoas estarem assistindo. Sempre a gente vai aprendendo cada vez mais, que isso que é importante, né? Não tem dúvida. A caminhada nossa, Gilda, de um modo geral, basicamente é dessa forma. Nós vamos retirando aquilo que nós podemos retirar de ruim, botar para lá e acrescentarmos aquilo que de bom nós temos. É verdade. Entende? Nós hoje temos um momento muito difícil em que nós demonizamos, infelizmente, a política. Mas a política é uma necessidade, Gilda. Com certeza. Não tem como você viver sem ela. A política é o dia a dia na sua casa, em tudo. Sim, né? não tem a dúvida. Falar. Então, quando a gente vê determinadas coisas, a gente se revolta, sim. Mas nós precisamos de mostrar o lado bom. Entende? Eu tenho acompanhado bastante, principalmente esse teu trabalho de fiscalização, que é a função primordial do vereador, entendeu? Mas de buscar resultado. Isso. Não adianta você apenas se encastelar na fiscalização e não resolver. E não fazer nada. Também não adianta. Entende? E você tem trazido para a cidade uma conscientização muito importante na área, principalmente do deficiente físico, do deficiente de todas as ordens, né, Gilda? Isso, de todas as áreas, porque é muito importante, porque o vereador, né, uma das principais, né, o principal papel dele é fiscalizar e legislar. Exatamente. Né? E o fiscalizar é muito importante, mas tendo início, meio e fim, não adianta só fazer e parar, porque também não vai resolver. Exatamente. Então, dá trabalho, é o que eu falo, mas eu adoro, eu sempre falo, eu gosto muito do que eu faço por amor mesmo, sempre achei que eu ia estar dentro da política fazendo como eu faço. Muita gente, né, isso, preconceito em relação à política, porque se a gente for falar política no país, realmente é difícil. Sim. Ninguém vai querer saber de política, mas tem as pessoas que fazem também, então as pessoas têm que acompanhar, porque senão, eu lembro,
quando eu quis me candidatar, muitas vezes você tá louca, você vai se candidatar, não vai fazer isso, não vai conseguir. Não... Mas se a gente não tiver pessoas boas que queiram estar ali, como que vai ser isso? Então a gente tem que acompanhar. O que eu falo sempre, acompanhe quem você votou, veja o que você está fazendo. É isso, se a pessoa não votar e depois perguntar quem você votou, a pessoa nem sabe quem votou. Então, então a gente mesmo é culpado, porque nós fazemos parte desse papel de estar acompanhando, de estar vendo o que está acontecendo, né? Na parte da prefeitura, na parte da Câmara. Então tem que acompanhar, tem que fiscalizar também. Você tem que ser participante ativo. Isso, participativo. Agora, nós temos que entender uma coisa. Até eu recordo, recentemente, eu fiz uma palestra sobre o espiritismo e o momento atual. E lembrei o que nos disse o Divaldo, que ele diz que o espiritismo não tem bandeira política, agora o espírita tem. E, acima de tudo, tem que falar, tem que reclamar, tem que dizer, mas tem que fazer, Gilda. Não adianta você só reclamar. Não. Você tem que fazer. Com você certeza. não pode botar o teu carro em cima da calçada. Isso. Aquilo que você ouviu aqui de um deficiente visual, que é o Vicente, é claro. Você coloca um carro em cima da calçada e aí, você faz o quê? E isso é um problema muito sério para qualquer deficiente, para um idoso, mas para o deficiente visual, olha, é um problema seríssimo. Perfeito. Pô, e ele vai acabar indo para a calçada e corre o risco de ser atropelado. Então as pessoas têm que se colocar sempre no lugar que eu poderia estar naquele lugar. E pode estar, a gente não sabe da manhã de ninguém. Né? Então, eu falo que o respeito começa com a gente respeitar o próximo. Eu sempre falo isso. Então, a gente pode fazer as leis melhores que forem, mas se a população também não contribuir e fazer a parte dela, fica difícil. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente faz um mundo melhor para todo mundo, né? Exato. Eu me lembro que, do tempo de associação de moradores lá do Morém, partiu de mim uma proposta que a gente fiscalizasse as calçadas do bairro. E eu disse, faz o seguinte, fiscaliza primeiro a minha, pede a minha calçada que eu tenho que fazer. Mentira, mas não tem problema não. Não tem fiscal para isso. Aí quebra, né? Como é que você vai fazer alguma coisa? E esse problema de não ter fiscal é um problema muito sério. Tem que abrir concurso, tem que chamar. Tem fiscais, por exemplo, pessoas que participaram do concurso, que foi em 2012, para vigilância sanitária, e até agora não foi chamado ninguém. Precisa. Aí quando a gente fala, se não chamar, abrir concurso para fiscais, como é que faz? Como é que fiscaliza? Então todo mundo já sabe assim, eu vou fazer, não vai vir ninguém mesmo. E aí, infelizmente, pensam assim. Então, tem que ter a fiscalização ativa e cobrar o que é certo. Sim, não tenha dúvida. Porque ele está ali para isso, para coibir o errado. Né? Porque tem pessoas que acabam fazendo o errado e, infelizmente, só vão sentir sendo punidos. O certo nem seria isso, a pessoa ter a conscientização e não fazer. Mas, muitas vezes, um exemplo, a vaga do deficiente. Sempre para quem não é o deficiente. É porque é um minutinho, é porque fui ali... Não pode parar nem um minutinho. Mas... a gente tem que dar o exemplo. Eu que brigo, eu sou a primeira, sempre, olha, mesmo quando eu tô com a minha filha, eu nunca consegui parar. Mas se eu tô sem ela, eu não vou parar ali. Então eu também tenho que ter essa consciência. Eu posso ter a credencial, mas se ela não está comigo, eu também não vou parar. Eu vou dar essa vaga para outra pessoa que precise. Então, entre as próprias pessoas que têm a credencial, tem que saber, olha, eu vou usar essa credencial quando eu tiver com meu filho, ou se sou eu o deficiente. E as pessoas que nem têm credencial e que param mesmo. Param e quando você fala não pode parar, briga. Briga, sim, é verdade. Briga e fala assim, não, eu vou em um instante, é um minuto. Então, quer dizer, que dê razão nessa história. Então, eu sempre falo assim, que as pessoas se coloquem no lugar daquela pessoa. Porque se colocar, você vai pensar assim, pô, eu não vou fazer isso. Ô, Gilda, isso parte, inclusive, de uma coisa chamada educação. Verdade, a educação é muito importante. Entende? Por favor, o dá licença, o obrigado. E a gente está sentindo falta disso hoje em dia, né? Não tem no próprio, você entra num ônibus, pô, tem lá a vaga reservada do deficiente, do idoso, da gestante. E muitos jovens sentam ali, fingem que não está nem vendo, bota a mão assim e... dorme. Né? Então, quer dizer, é educação mesmo, né? De você, às vezes, nem precisa ter o reservado. Eu fui criada, se eu estiver no ônibus e ver um deficiente, eu vou levantar e vou dar o meu lugar, independente de ser vaga marcada ou não. Eu fui criada assim. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a educar nossos filhos, a orientar, porque muitas coisas vêm da família. Certo, é perfeito. Um detalhe, né? Você quantas vezes está... Eu, quando um pouquinho tempo atrás, não muito, no ônibus, uma vez eu nunca esqueci disso, meu tio entrou, eu levantei, tio Altino, senta. Ele falou, senta, tio Altino. Mas senta, é lógico, você... É o normal, né? É o normal. Eu acho que é tão normal. Então, são coisas que a gente vai pensando, né? E dentro dessa área do deficiente, né? Até como o Vicente estava falando ali, as calçadas,
né? Que tem que se pensar em ter calçadas que possam, qualquer pessoa está ali, porque às vezes até a pessoa mesmo, o mobilidade reduzida, o idoso, ele cai e dali vai ter uma fratura de fêmur, vai parar no hospital, um deficiente que também pode se machucar. Então, uma criança, né? Então, a gente tem que pensar em tratar o que é nosso, em cuidar, né? E que essas partes de acessibilidade, eu tenho cobrado muito ao Poder Executivo, porque a gente tem que deixar claro que o Legislativo, ele é legislativo, ele não executa. Então, depende do Executivo para fazer, mas o vereador ele tem o papel de cobrar, né? De fiscalizar, sim, de falar, ó, aquilo está errado, aquilo tem que ser feito, e é isso, porque realmente a topografia de Petrópolis é uma topografia difícil, né? Já é ingrata, a acessibilidade, né? É ingrata. Ingrata. Mas a gente tem em Petrópolis até o centro, a gente tem feito blitz de acessibilidade, já tem surgido muitas rampas que não existiam antes, porque tem que ter. Sim, é lógico. Sabe, tem uma faixa, de um lado tem uma rampa, do outro lado não tem acesso para o deficiente, então tem que estar fazendo aquela acessibilidade do outro lado. Então, tem muitas coisas que precisa ter essa visão, né? Então, o secretariado todo, nessa parte do executivo, ele tem que ter a visão que existem as pessoas com deficiência e cada um, à frente de seus cargos, fazer pensando sempre assim, pode ter ali uma pessoa com deficiência. E aí você começa a ter essa visão que a gente tem que ter uma Petrópolis para todos, né? Não é sim, só para quem tem possibilidade, que anda sem problema, que de uma hora para outra você tem um acidente, tem que estar numa cadeira de rodas durante um período, e aí você vai ver como é difícil. Não tem dúvida. Você vê o seguinte, 2 lugares que eu até comentei recentemente isso com o presidente da CPTrans, que nós temos Caldas Viana, naquela faixa de pedestre que sai da rodoviária, Gilda, tinha que ter uma faixa de parada obrigatória antes daquela faixa de pedestre. O sinal fechou lá na frente. Você continua andando? Não, para antes da faixa, porque a hora que o sinal chegar, começar a abrir, tem 4, 5 carros, você vai arrancar e chegar neles e não vai te prejudicar. É isso. Só que você deixou as pessoas... De vez em quando eu tenho... Não, ali é perigoso. Até já me disseram, pessoal, você faz isso para irritar os outros. Eu digo, não, eu faço isso porque eu vejo uma pessoa que quer atravessar, eu paro antes. Isso. Entendi? Às vezes o jeito buzina atrás. Gente, não é por aí. Paulo Barbosa, ali em frente, o Extra... Aquela faixa tinha que ter também antes do semáforo, porque a pessoa atravessa ali, entende? Agora, e uma coisa, o pedestre é bem mais frágil que o automóvel. Muito mais. Se você bater no carro, você, Gilda, não vai acontecer nada. Se o carro bater na Gilda, vai. É verdade, é verdade. Entende? Isso é uma coisa que nós precisamos de pensar com um pouquinho mais até de amor. É o que falta. É a amorosidade entre todos nós, porque todos nós somos irmãos aqui em caminhada, Gilda. Nós precisamos, acima de tudo, ter essa visão de protegermos a nós todos, porque hoje eu já estou idoso e caminhando para vencer para o prazo de validade vencer. Você ainda está numa idade bem nova, você ainda tem uma faixa bem grande de espaço pela frente, mas tem aqueles que vêm lá atrás. Então, eles têm que ver o que nós temos que deixar para eles, Gilda. Se nós não dermos o exemplo, se nós não mostrarmos isso, o que vai acontecer, Gilda? E o que a gente leva, eu sempre falo, né? Quando a gente não está mais aqui, a gente não leva nada. Então, para que as pessoas querem tanto? Então, eu acho que o que a gente pode construir é o que a gente deixa de bom, é o que a gente semeia e vai deixar aquilo perpetuar, mesmo a gente não estando mais aqui. Então, eu acho que o ser humano ele só tem que focar mais e não querer tanto, porque para que tanto, né? Não precisa. A gente tem que pensar naquele que tem menos e tentar ajudar. Eu sempre vejo por esse ângulo e sempre me coloco no lugar que eu podia ser aquela pessoa. Eu podia estar passando por aquilo. E aí a gente muda. A gente muda muito e começa a ter uma outra visão e fazer, né, o bem para todo mundo. Né? Que eu acho que é isso aí. A gente está sempre procurando fazer as coisas certas. Eu acho que é sempre isso. Uma coisa que eu vi recentemente numa palestra do Bergo, ele é um especialista em logística. E ele mostrou um fato que é assustador. 25% dos nossos grãos produzidos, Brasil, maior produtor de grãos do mundo, se perde da lavoura no consumo. Nós jogamos 25% de grãos fora, por falta de logística. Ele fez uma outra colocação fantástica sobre o problema da saúde. Ele explicou claramente o seguinte: não sou de saúde, mas o saneamento básico é de logística. Nós não fazemos o saneamento que devemos. Petrópolis é até bem privilegiada a nível de Brasil.
Mas, Gilda, o saneamento é fundamental para todos nós, Gilda. Infelizmente, se você andando mesmo em Petrópolis, você pega muito lugar sem saneamento básico. Você não acredita que aquilo ali está daquele jeito. Né? E é o básico, é o saneamento básico que a gente está falando. Sim, né? E você vê o seguinte, isso traz o quê? Doença para o menos favorecido, Gilda. É sempre o menos favorecido, exatamente. Que é o que sofre mais. Nós, de um modo geral, graças a Deus, temos uma facilidade maior. A gente, bem ou mal, tem um plano de saúde. A gente, bem ou mal, tem uma situação de dinheiro um pouco melhor. Entendeu? Mas, sinceramente, hoje, quem não tem? E é isso aí. Entra numa farmácia e compra um antibiótico hoje. E caro, tudo muito caro, né? Absurdamente caro, exatamente. E você não tem respaldo. E você, até eu brinco muito isso, hoje o meu cardiologista é o Cavazói, né? Também é o meu. O Cavazói é fantástico. Um beijo pro Cavazói, que adoro ele. Eu também adoro a pessoa, desde o meu filho do Jason, quando eu corria como piloto, hoje ele é o dono da equipe, o Jason, o médico dele era o Cavazói. O Cavazói me trocou um remédio que eu tomava para pressão. E eu falei, Cavazói, deve ser muito bom. Custa 10 vezes mais do que o outro, Cavazói. Ele ainda riu. Não, mas é... Então você observa o seguinte, a realidade que nós vivemos, Gilda, é pena que o povo não possa usufruir de tudo isso. Entende? E uma coisa, não há necessidade de tanto. Você citou perfeitamente. Para que tanta coisa? Você precisa ter 50 calças, 20 pares de sapato. Cabide não sente frio, sabia disso? Quem sente frio é quem está na rua. Às vezes a gente tem tanta coisa que não usa em casa, então eu sempre faço isso. Paro um período, vamos dar. Para que ficar aquilo parado, né? Então, dá. E às vezes tem pessoas guardando para quê? Se o outro está precisando, né? Então eu acho que assim, sempre as pessoas devem estar olhando no armário, o que eu posso estar dando para alguém que aquele não tem, eu tenho demais. Né? Então, eu acho que quando todo mundo tiver uma visão mais assim, a gente melhora para todo mundo tudo. Né? Uma visão de coletividade, de ajuda. Então eu acho que é por aí. Eu queria muito falar, assim, que a gente, né, logo no início, quando eu assumi, eu, como vereador, eu fiz uma indicação para ser criada em Petrópolis uma central de Libras, que é uma central que seria para as pessoas com deficientes auditivos. Aliás, eles estiveram aqui e fizeram um espetáculo maravilhoso. Olha, e é muito legal. Fantástico. Mas só que se a gente parar e pensar, como que eles se comunicam se não tiver um intérprete? Ninguém. É verdade. Né? Então passou mal, ok, é um médico. Como que o médico vai se comunicar com ele? Então era uma preocupação muito minha em relação a essa central de Libras. E eu fico muito feliz, nem um mês atrás foi inaugurada em Petrópolis, né? Eu fiz a indicação, fiz a emenda e ela foi inaugurada tem menos de um mês, deve ter mais ou menos um mês. E agora quem quiser, que tem uma pessoa com deficiência auditiva, que precisa marcar para poder ir ao médico, uma causa trabalhista, uma entrevista de emprego, você liga e marca o horário, tem um carro que leva o intérprete no local para poder estar fazendo essa interpretação, né? Para poder estar se comunicando, para poder o deficiente auditivo poder ser entendido, porque senão como que ele faz? Então eu fiquei muito feliz porque agora em Petrópolis a gente tem a central de Libras e foi um ganho muito grande para todas essas pessoas que têm deficiência auditivas e não tinham como se comunicar. Gilda, eu vou além do ganho do que você tocou no ponto fundamental do emprego, do médico, disso, mas foi talvez muito mais o ganho da cidadania e do respeito. Com certeza. Porque, Gilda, quando você é respeitado, quando a pessoa recebe aquilo que ela tem direito, porque é verdade disso, Gilda, você conhece bem a vida como a vida é assim, nós podemos ter respeito de nós mesmos, Gilda. Quantas vezes uma pessoa humilde vem falar conosco, Gilda, ele não tem aquele conhecimento do português, da literatura, disso, mas é uma pessoa, é um ser humano, que às vezes é muito melhor do que a gente. Verdade. Quantas pessoas humildes que você conhece, que têm uma bagagem muito melhor. Dá lição de vida. É só parar e querer conversar. Se você der a oportunidade, você fica assim, nossa, né? A gente aprende muito. Muito. Eu vi agora recentemente uma palestra que eu achei extremamente interessante do André Trigueiro sobre os problemas de suicídio. Petrópolis é uma cidade que é a 5ª cidade no estado em suicídios e a 11ª no Brasil. Então você vê que é uma situação muito grave. E ele mostrou na palestra, foi fantástica a palestra dele, quando ele mostra que muitas vezes você resolve isso ouvindo. Isso. Entende? Quando você ouve uma pessoa falar... Agora, um detalhe, às vezes você precisa de falar com outra pessoa,
mas às vezes sou eu que tenho que falar. Porque isso não cai no colo de ninguém, não. Dia 10 de setembro, inclusive, a gente vai estar lá no calçadão do CENIP, porque eu fiz a lei municipal de conscientização sobre o suicídio. E muita gente falou assim, nossa, ninguém nunca tocou nesse assunto. Eu falei, mas eu vou tocar e fiz, porque, como você disse, é um índice altíssimo em Petrópolis e não se discute. E tem como resolver conversando. Exatamente. Você percebendo os sinais, que às vezes você dentro de casa, você não percebe o seu filho, o seu marido, você percebe. E se você, às vezes são sinais sutis que você pode estar conversando, que a pessoa fala assim, quero morrer, vou me matar. E às vezes as pessoas não acreditam. Mas acha ninguém se suicida de uma hora para outra. Tem todo um processo que ela dá sinais. E esses sinais é que eu quero estar conscientizando. Então, dia 10 de setembro a gente vai estar no calçadão do CENIP o dia inteiro, panfletando, conscientizando. Eu acho que a melhor coisa é a gente poder estar salvando vidas, né? Não só do suicídio, como outras leis que foram sancionadas minhas, mas essa do suicídio é muito especial porque é real, acontece e quando acontece não tem mais jeito. E pega as pessoas desprevenidas porque a pessoa fala assim, eu não sei como isso aconteceu. E ninguém fala sobre esse assunto, se fala. Uma vez que eu ouvi falar claramente sobre isso, foi lá o Oswaldo Cruz, nós fizemos a Feira do Livro Diga Não ao Suicídio, tem 2 anos isso. Dentro disso que nós estamos comentando, eu inclusive conversando com o André lá no Citibank Hall, falei, André, eu vou fazer, eu vou fazer uma palestra em cima desse teu livro. Nós vamos tentar trazê-lo agora no aniversário do grupo lá do Oswaldo Cruz, trazer, entende? O André Trigueiro falando sobre isso, porque é uma coisa, Gildo, impressionante que só você convivendo, você vê. Domingo, nós fomos cantar com o coral da Uzimed lá em Magé. Bacana a igreja lá, foi fantástico, foi uma recepção incrível. E almoçando, tinha uma menina de uns 19, 18 anos sentada na mesa, e eu toquei nesse assunto. Ela disse, olha, eu tive uma depressão muito grande, eu quase me matei. Eu olhei para a menina bonita, vistosa, eu digo, minha filha, mas você, cara? Meus amigos. Aí alguém que estava perto falou, namorada? Ela disse, também. Você imagina uma menina bonita sentada ali ao nosso lado. Que a depressão leva. Né? E como assim, que você tem uma doença que é mais assim, você tem um problema, um apendicite, você opera. Você tem, mas a depressão, ela não, para muita gente é frescura, não é real. Sim. Só que ela é muitas vezes muito pior, porque a pessoa sente tudo e quando vê não tem nada palpável, mas ela sente muita coisa. Eu tenho um conhecimento razoável do assunto. A minha esposa, a Thelma, ela faz atendimento fraterno lá no grupo. Gilda, o que parece de gente com problemas que você nunca poderia imaginar. Nunca se fala o nome, nem quem foi, nem o que disse. Mas o assunto pode surgir e surge entre nós da casa. Gilda, é impressionante, é grande. E muitas pessoas não têm dinheiro para pagar um psicólogo, que é caro. Tem esse preconceito de achar que psicólogo é para maluco. Então tem, né? Eu sou psicóloga e eu sei como funciona isso. Então eu tenho feito muito, tenho que falar para o psicólogo, é para todo mundo. Psicologia, o atendimento psicológico seria bom para todo mundo se conhecer melhor, para se entender melhor. Mas principalmente quando é um caso assim, precisa desse apoio. Sim, não tem. Sabe? E a pessoa tem que ter essa consciência e às vezes ela não tem que alguém intervir, alguém conversar, alguém orientar. E a gente vê muitos jovens se suicidando. Gilda, e uma coisa interessante, há uma vergonha de você dizer eu preciso de apoio. E não há motivo para isso. Não há, tem que pedir ajuda. Eu falo assim, se você perceber, né, se você mesmo que está sentindo alguma coisa, procure ajuda. Sim. Porque precisa. E vai ser ajudado e vai melhorar. Né? Como tudo que a gente às vezes tem nessa vida, a gente tem que ter uma mão amiga que oriente, que escute. Mas a pessoa ficar guardando só para si, aí tem uma hora que a pessoa estoura. Olha, eu ouvi uma declaração que eu até mandei um e-mail para ele, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas eu mandei um e-mail para ele parabenizando o Ricardo Boechat. O Boechat da Band News, Boechat desapareceu quase um mês. Eu adoro, ele assiste, e ele deu a declaração dele. Ele declarou dizendo, eu entrei em parafuso, eu entrei em depressão, eu entrei eu entrei na sala para começar o programa e não conseguiu. Ele congelou. Exatamente, ele congelou. E a partir dali, eu achei muito legal que ele ter colocado da depressão, porque ele é uma pessoa que todo mundo gosta. É uma pessoa pública, que muita gente assiste. E ele quis falar, olha, fiquei, apaguei, disse que não conseguia, não via. Eu ouvi a declaração dele. É exatamente isso. Pode acontecer o estresse, o dia a dia, né, a vida corrida. E ele acabou que teve mesmo
entrou em pânico, não conseguia levantar, gelou, ficou parado e teve que vir o médico e ficou lá 2 semanas. E ele colocou, eu achei sensacional ele ter se posicionado, ter falado, porque isso pode acontecer com qualquer um. Exatamente. E tem que procurar atendimento, tem que procurar ajuda. Sim, uma coisa, o psicólogo, o psiquiatra, eles não são seres inumanos, não. São pessoas humanas que conhecem. Com certeza. Ou até mesmo dentro da religião, dentro da igreja, dentro do centro espírita. Tem que procurar ajuda. Exato, buscar aquilo, buscar. E essa nossa colocação hoje, Gilda, eu estava querendo que você falasse um pouco das deficiências. Você veja bem, do autismo, enfim, daquilo que até mesmo agora domingo nós vimos uma matéria muito interessante sobre o síndrome de Down. Fantástico. Exatamente. Foi. Mas você vê uma coisa interessante. A gente vai evoluindo e chega numa coisa que é um mal do século. Hoje nós dizemos a depressão é o mal do século. Nós temos que combatê-la. Eu já peguei muito atendimento, muitas pessoas assim, e que as pessoas se perdem, porque não sabem. Pega, às vezes a esposa fica de surpresa, o filho, e as pessoas assim, o que é isso? Porque as pessoas não entendem. Né? Então, quando você começa e a pessoa vê que aquilo é real, que a pessoa está sentindo aquilo, e começa, porque é um processo doloroso, é um processo difícil, tem que ter a ajuda da família inteira, de todo mundo entender, de ter o carinho, de ter o amor, de ter o diálogo, que vai passar por isso. Vai passar, vai conseguir vencer, mas precisa da ajuda de todos. Ô, Gilda, pensa o seguinte, você que é uma batalhadora, você é uma locomotiva puxando um trem, você, de repente, você sofre uma coisa dessa, não deve ser fácil, Gilda. Não. Por quê? Porque você que puxava, o caso do Ricardo Boechat, é muito difícil. O cara puxava, brigava, gritava, era o cara... E de repente dá um... De repente ele é um dependente. Porque é uma pressão muito grande, né? Principalmente um cargo como ele exerce, como eu exerço. Assim, a gente tem uma pressão muito grande o tempo todo. Porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você sabe que essa responsabilidade é sua, né? Porque quando você não tem essa consciência, não vai ter pressão. Se você assume... Né? Mas quando você assume, e eu tenho nitidamente a responsabilidade, sei que eu tenho que fazer, que eu tenho que estar ali fazendo o meu papel, é uma pressão muito grande o tempo todo. E às vezes pode acontecer, né? Tem uma hora que eu falo que é um copo d'água, vai pingando, vai... Mas enche. Se você não souber esvaziando ele aos poucos, tem uma hora que ele vai transbordar. Então a depressão às vezes até um meio da pessoa começar a se entender melhor para lá na frente não ter mais, né? Para não ser pior, você ter uma coisa pior, ter um infarto, porque você vai somatizando muitas coisas e vai vindo através de doenças, através de depressão, né? Então eu falo, tudo na vida é um sinal para você dar uma parada e falar assim, pô, estou fazendo alguma coisa, como que eu devo mudar? Como que eu vou fazer para melhorar? E continuar o seu caminho melhor ainda, que eu falo que essas experiências são para te fazerem seres humanos sempre melhores, a gente melhorar como pessoa. Nós temos que entender uma coisa, nós temos toda a possibilidade de errarmos. Isso aí é humano. Agora, nós temos que recomeçar do erro e procurar acertar. Nós não podemos mudar aquilo que nós já fizemos, mas nós podemos mudar da agora e fazer novamente. E isso, Deus nos permite isso, Gilda. Então, nós precisamos desse entendimento. Agora, é falando, é mostrando que a gente consegue conscientizar as pessoas. Quando uma pessoa ouve a Gilda falar sobre isso, é diferente. Porque você tem um posto, você tem uma colocação, quase que você é uma guardiã nossa, dos nossos direitos. Porque essa é a função do legislador, é ser o guardião nosso. Você hoje está guardiã nossa, amanhã você pode estar no executivo, você pode estar aposentada, mas a verdade é o seguinte, você hoje está ali cumprindo um papel. Quantas pessoas, ainda recentemente eu conversava com um amigo meu que tem um filho autista, ele falava, poxa, a Gilda é que briga pela gente. Mas tem que estar ali e tem que estar apontando até, você está falando, passando Fantástico ontem, né, sobre, né, que está dando todas essas partes da síndrome de Down, e é muito legal a gente viver, eu como mãe, né, de uma filha com síndrome de Down, adolescente, que vai fazer 16 anos no final do ano, e ela quer as mesmas coisas que qualquer um, e é muito triste quando a gente ouve, ou a gente passa de você querer matricular um filho teu no colégio e dizer assim, não, a gente não aceita, tem vaga, tem. Mas minha filha tem síndrome de Down. Não, a gente não aceita. Não pode, é crime, é lei, tem que aceitar. E eu fico muito feliz de a gente ter feito aqui uma parceria, quero agradecer a doutora Sandra, que é da tutela da pessoa com deficiência aqui em Petrópolis, da gente ter feito essa parceria, né, eu como presidente da comissão da pessoa com deficiência, e chamamos todos os colégios particulares, temos conversado, orientado, porque vai se abrir a pré-matrícula agora para os colégios.
e que eles aceitem agora a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, é obrigado, agora a funcionada não pode negar matrícula. Então você que está aí assistindo, se você tem seu filho e você quer matricular no colégio e não aceitarem, corra atrás dos seus direitos, porque tem que aceitar. Então eu acho que essa mobilização, a gente conversou com todos os colégios e a gente vai mudar essa história aqui em Petrópolis também. Eu fico feliz de estar participando e a gente fazendo acontecer, que é um direito, né? A gente vendo ontem a matéria, como eles querem tudo como qualquer um, qualquer deficiência, um autista, um deficiente físico, né? Qualquer um deficiente intelectual, vamos dar oportunidade, mas só vai ter oportunidade frequentando um colégio, estando participando, é o primeiro passo. Se a gente tira esse passo, como que vai ser? Ô, Gilda, nós bem sabemos que nós aqui estamos cumprindo uma missão, cumprindo a nossa passagem. Nós temos a responsabilidade nossa mesmo pelas coisas que nós somos. Nós nos programamos para essas coisas. Realmente é uma coisa importantíssima. Agora, isso é necessário que a gente esclareça, Gilda. É necessário que se fale, que se mostre. Isso que você está fazendo hoje aqui, eu acho que nada é por acaso, tudo tem seu motivo real. Entende? Você vê uma coisa, nós viemos falar de uma coisinha, quantas coisas importantes nós podemos falar. Eu entendo que o nosso universo é muito pequeno, eu brinco que nós temos 30 e poucos, 40 telespectadores assistindo, talvez um pouquinho mais, mas, gente, é importante que se fale, é importante que se mostre. Cada vez que você mostra um assunto desses, você está dando consciência, você está dando voz ao que não tem voz. Isso mesmo. Entende? Realmente nós tivemos uma facilidade. Eu, por exemplo, me considero sempre muito privilegiado pelo que eu recebi dos meus pais, pela possibilidade que eu tive, mas muita gente não tem essa possibilidade. Você tem o teu diploma de terceiro grau, você tem a tua qualidade, você tem o teu ensino, mas você teve uma base para isso, Gilda. Você teve também a tua luta para isso. Isso é importante. Outros não tiveram. Nós temos que entender essa gente e ajudá-los, porque amanhã nós poderemos estar nessa situação. Verdade, é verdade. Se você for ali na Clínica Pinto Duarte, ainda aí restam 11 adolescentes, 11 adultos ali. Você vê coisas incríveis ali. Se você vê o que eles esperam todo mês, pela visita que vai lá fazer com eles, não é pelo bolo, não é pelo salgadinho, não é pelo refrigerante, eles não. Querem é pela presença física. Que como eles querem. Eu tenho feito visitas a casas asilares, sabe? Para ver como que tá. Eu sou presidente da comissão da pessoa idosa, também da pessoa idosa. Você é minha presidente. E tenho ido, né? E a gente foi numa específica que muitos problemas, mas muitos, já está na promotoria, cheio de denúncia, e a gente olha aqueles idosos ali e pensa, meu Deus, um dia podia ser eu, amanhã pode ser eu. Pode. Então eu tenho que estar ali defendendo. E eu vou em todas as residências que tem de idosos e estou fazendo relatório e vou colocar que é o meu papel, sabe, defender os idosos que estão ali. Porque, infelizmente, muitas vezes a família coloca e deixa, não acompanha. E tem outras que acompanham, estão ali, botaram porque não teve como. Quem é a gente para julgar, que a gente sabe que a vida é complicada, a pessoa tem que trabalhar, mas que acompanhe, né? O que eu falo, que se você tem um idoso que está numa dessas instituições, que acompanhe, que visite, que veja. Porque, infelizmente, tem muitos que deixam e não voltam nunca mais. Verdade. Nossa, ia dar uma dor no coração. O Sanatório Oswaldo Cruz tem gente com mais de 50 anos lá que nunca mais teve uma visita, a não ser aqueles que vão visitar aquelas pessoas que não são da família e que passaram a ser família, né, Gil? E dói. Então a gente fala aí, alguém que tem um tempo, que possa ir nessas instituições, que visitem, porque eles ficam esperando. Fica. Gilda, você pensa bem na nossa vida, as amizades que a gente tem, como é que a gente se relaciona, como é que a gente fala. Você já imaginou, de repente, você ficar sentado num lugar, deitado num lugar? Sem nada. Sem nada, sem ninguém? Nem falo, Nossa. Olha, é muito triste. Muito, E a gente triste, pode mudar essa realidade. Pode, se cada um fizer um pouquinho, é o que eu falo, Exato. É aquela sementinha. Cada um fazendo um pouquinho, a gente muda isso. E você, às vezes, vê crianças como o teu Pierre, lá do Pinto Duarte. O Pierre sabe o data de aniversário de todos aqueles que vão lá visitá-lo. Fulano faz anos tal dia. Tem um deles que lutou, agora conseguiu uma internet. Juntou lá um grupo, compraram, tem uma internetzinha no telefone dele, ele consegue pela internet. Gilda, é impressionante, o maior prisioneiro é o prisioneiro do corpo. Porque eles são prisioneiros do corpo. É verdade. Eles não são prisioneiros das grades, eles não têm grades, não.
mas eles são mais prisioneiros do que estão engradados. E são pessoas que a gente vê que tem todo um passado, toda uma história, se você conversar com cada um, né? E de repente está ali naquela situação. E foram pessoas que fizeram sua parte. Todos têm uma história, a gente não pode esquecer disso. E olhar e falar assim, mas já tem idade. Não, a gente tem que ouvir, a gente tem que escutar, a gente tem que estar ali do lado. Porque a gente um dia, se não morrer antes, vai precisar também de alguém. E tem sempre vai precisar de ajuda. A gente aprende muito. Eu sou apaixonado por idoso, então eu acho assim que eu tenho maior responsabilidade, maior carinho de estar ao lado deles, lutando por eles, porque a gente tem que saber que todo mundo um dia vai ficar idoso. Gilda, Kaique está me dizendo que nós estamos chegando no final. Passa sempre muito rápido, né? Muito rápido, Gilda. É impressionante. Eu vou te agradecer muito essa tua vinda agradeço. Aqui. Entende? E principalmente dizer a você o seguinte, na qualidade de idoso, entende? Eu sou fã do teu trabalho. Obrigada, e acima de tudo, nós temos que mostrar isso. Entende? Mostrar a tua causa, mostrar a tua atuação. Porque quando se atua direito no bem, com certeza o bem é que sai beneficiado. E nós estamos aqui, é para isso, é para evoluir. É necessário, Gilda, que a gente lute cada vez mais por isso. Eu te agradeço, em nome dos idosos, em nome daqueles que tanto precisam, por esse trabalho e dizer mais a você, estamos juntos, de braço dado, irmanados. O que você precisar, conte com a gente. Obrigada mesmo, tá? E quando quiser, eu estou aqui. Beleza, Gilda. Muito obrigado. Queridos telespectadores, quinta-feira, 22 horas, a nossa reprise e na nossa fanpage. Foi um prazer muito grande termos Gilda conosco, Vicente conosco e agradecer a vocês. São 2 anos que fará segunda-feira o nosso programa. É uma caminhada, é um aprendizado, muito ainda a aprender, mas que bom que a gente tem podido participar, estar irmanado com vocês, sempre voltado para o bem. Boa tarde, queridos, até segunda, se Deus assim nos permitir. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.